Aqui é o professor Renato. Eu gravei esse vídeo para apoiar vocês na instrumentação analítica. Então vamos falar um pouquinho sobre a medição de pH. O pH é o potencial hidrogeniônico. Ele é usado para classificar uma substância como ácida, neutra ou básica. No vídeo anterior, eu já falei para vocês sobre as características dos ácidos e das bases, né? Agora vamos entender um pouco mais como que é a medição do pH. Ele é bastante usado na indústria, por exemplo, medir o pH da água, água que vai para uma caldeira, a água que é devolvida ao rio, né, após o tratamento de água, o pH do próprio produto, né? Por exemplo, em fábricas de cerveja, em indústrias que trabalham com leite. Então, o pH tem uma importância enorme na indústria, né? E dentro da instrumentação analítica, existem instrumentos que fazem a medição do pH. Aqui nós temos uma escala de pH, então quando é feita uma medida do pH de uma substância, essa medida ela tem números, né, que podem estar variando aí de 0 a 14. O valor 0, o valor 7, ele é um valor neutro. Então, por exemplo, a água pura, ela é neutra. Ela não é nem ácido e nem base, né? Agora, para valores menores do que o 7, de 0 a 7, são as substâncias ácidas. E de 7 a 14, são substâncias alcalinas ou substâncias básicas, né? Então, a medição do pH, ele vai estar dentro dessa escala, né? Números compreendidos de 0 a 14, sendo que o centro ali da medição é o neutro, que é o valor 7. Aqui nós temos nessa escala, então, alguns exemplos, né? Aqui no centro nós temos a água, com o valor 7. Do lado direito nós temos as substâncias que são consideradas como base ou substâncias alcalinas. Note aqui como curiosidade alguns exemplos: a clara de ovo, o antiácido, que é usado quando a pessoa tem acidez no estômago. Aqui nós também temos a amônia, a soda cáustica, né, que seria o valor máximo aqui, seria uma base bem forte, né? Então, quanto mais no extremo da escala, mais forte é essa substância, né? E, consequentemente, mais perigosa para o corpo humano, para a saúde humana, né? Já do lado esquerdo, nós temos os ácidos. Note que vários alimentos, eles têm uma certa acidez, então a gente vai ver aqui o leite, o queijo, a cerveja, né? Suco de laranja, Coca-Cola, suco de limão. Já no extremo da escala, nós temos aqueles ácidos mais fortes, que são perigosos, né, para o corpo humano. Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Então, é lógico que essas substâncias, né, devem ser manuseadas sempre com muito cuidado, né? Porque elas são nocivas ao corpo humano, né? Exceto, claro, aquelas substâncias que estão presentes nos alimentos, né? Mas essas substâncias de uso industrial, elas geralmente são bastante perigosas aí para a saúde humana. A medição de pH é feita pelos pHmetros. Os pHmetros são analisadores de pH, né? São instrumentos analíticos que medem a concentração de íons hidrônios em uma solução aquosa. O pH de uma solução pode ser medido por dois métodos, colorimétrico e eletrométrico. Medição de pH pelo método colorimétrico. Ela utiliza reativos indicadores que, em contato com a solução, apresenta coloração diferente. A medição consiste em comparar a cor obtida pelo reativo com uma escala de cores graduada em valores de pH. Então, é tipo de uma fita que você coloca em contato com o produto. Essa fita vai mudar de cor
A cor, você vai olhar lá numa tabela, você vai ver a cor corresponde a uma medida do pH. É realizado por gotejamento ou por tiras de papel que são mergulhadas na solução a medir. Neste método, os resultados não têm assim muita precisão, pois dependem da qualidade dos reagentes e da prática da pessoa que efetua a medição. Já o método eletrométrico é aquele método usado nos instrumentos, né? Instrumentos de laboratório, instrumentos industriais. Ele vai utilizar 2 eletrodos que são colocados em contato com o produto que você quer fazer a medição. E o pH é calculado pela medida da diferença de potencial entre esses 2 eletrodos. Então, nesse desenho nós temos aqui um produto que está sendo feito a medição, né? Os 2 eletrodos, e vai ser gerada uma tensão elétrica, uma diferença de potencial. Por essa diferença de potencial é possível calcular o valor do pH. Esse cálculo normalmente é feito de forma automática pelo instrumento de medida, né? Esses cálculos envolvem aí equações. Aqui nós temos um exemplo de uma equação, né? O E é a diferença de potencial, a tensão elétrica que está sendo medida. Aí nós temos todos os valores da equação, né? Então, no caso da instrumentação analítica, nós não entramos nesse detalhe, né? A gente não vai estudar essas equações. Isso daí seria mais usado, assim, para quem faz cursos de engenharia química, por exemplo, né? Estudaria mais profundamente esse tipo de equação. Para nós interessa mais saber o que é o pH, a sua importância e as técnicas de medição, né? E também para o profissional que vai trabalhar com instrumentação analítica, é importante saber como que calibra esses instrumentos, como é que faz o uso correto, a limpeza, a manutenção, né? Mas nessas equações aqui, a gente não entra nesses detalhes aqui nesse curso, né? Então, vocês viram ali na figura anterior que a medição do pH é feita usando eletrodos, né? Aqui nós temos um eletrodo de medição. Então, nós temos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na tela. Aqui não vou conseguir, mas vamos observar a figura como está aqui, né? Então, você tem aqui um tubo. Dentro desse tubo tem uma barrinha de platina, né? E na ponta, na extremidade, você tem um tampão que é feito de vidro, né? Uma membrana de vidro, né? Esse é o eletrodo de medição. Já o eletrodo de referência, né? Ele também vai ter aqui um eletrodo lá dentro dele, né? Tem toda uma proteção aqui, né? Geralmente de vidro. Então, isso daí em contato com o produto lá que está sendo medido, a gente vai conseguir ter uma diferença de potencial ali entre esses 2 eletrodos. Nesse caso, os 2 eletrodos estão separados, né? Mas existe um eletrodo combinado. O eletrodo combinado ele vai ter, numa única peça, os 2 eletrodos. Então, é o método assim que atualmente é mais usado, né? Ele é mais simples de ser instalado, porque você vai ter apenas um único eletrodo, na verdade não um único eletrodo, uma única peça, né? Nessa mesma peça estão os 2 eletrodos. Por que medir o pH? Para produzir produtos com propriedades definidas, durante a produção é importante controlar o pH para assegurar que o produto final esteja em conformidade com as especificações desejadas. O pH pode alterar drasticamente as propriedades de um produto final, como aparência ou sabor. Então, a empresa que produz produtos alimentícios, por exemplo, elas vão medir o pH para saber se o produto está dentro das características desejadas, né? Porque o pH pode
uma alteração no pH pode alterar o sabor, a qualidade do produto final. Também reduzir os custos de produção. Isso está relacionado ao motivo mencionado acima. Se o rendimento de um determinado processo de produção for superior a um pH específico, os custos de produção serão inferiores nesse pH. Evitar danos às pessoas, aos materiais e ao ambiente. Alguns produtos podem ser prejudiciais se tiverem determinado pH. Precisamos ter cuidado para não liberar esses produtos no meio ambiente, onde eles possam prejudicar as pessoas ou danificar equipamentos. Para poder determinar se a substância é perigosa, primeiro temos que medir o valor do seu pH. Então, por exemplo, para você saber se a substância é muito ácida, uma água, por exemplo, que foi tratada, antes de você devolver ao rio, tem que medir o pH dela para ver se essa água não está alterada. Então, aí nós vamos ter também atendimento aos requisitos regulatórios. Como visto acima, alguns produtos podem ser prejudiciais. Os governantes, portanto, impõem requisitos regulatórios para proteger a população de qualquer dano causado por materiais perigosos. Proteger equipamentos. Os equipamentos de produção que entram em contato com os reagentes durante o processo de produção podem ser corroídos por reagentes, se o valor do pH não estiver dentro de determinados limites. A corrosão reduz a vida útil de linhas de produção e, portanto, o monitoramento dos valores de pH é importante para proteger a linha de produção contra danos desnecessários. Para pesquisa e desenvolvimento, o valor do pH é também um parâmetro importante para fins de pesquisa, tais como estudo de processos bioquímicos. Bom, esse vídeo eu fiz como apenas um apoio, uma introdução. Para você saber mais sobre o assunto, eu vou deixar vários links na descrição desse vídeo. Vale a pena você conferir os links. Faça as atividades dentro do tempo previsto pelo professor ou pelo sistema do curso que você está fazendo. Agradeço a sua participação e aguardo você no próximo vídeo.